É um privilégio para esta editora apresentar em muito pouco tempo 2 livros da professora Isabel Castro Henriques. A professora Isabel Castro Henriques é por demais conhecida sobre os temas africanos e sobre a escravatura em particular também. E naturalmente para nós é muito gratificante podermos trabalhar com ela, para além da amabilidade, da simpatia que ela tem sempre na relação com todas as pessoas que encontra e estabelece. A edição de 2 livros desta envergadura, o primeiro foi Os Pretos do Sado, um trabalho sobre o Vale do Sado, e agora o roteiro histórico de uma Lisboa africana. Estamos convencidos que este trabalho é um trabalho importante, apesar de não ser um trabalho muito grande, mas é um trabalho importante para conhecer melhor a comunidade africana ao longo dos séculos, desde o século XV ao século XXI, e conhecer um pouco também sobre os locais onde os africanos se estabeleceram com mais assiduidade e organizaram o seu trabalho e a sua vida. E pensamos também que este pode ser uma publicação, uma obra, não só para melhor os conhecermos, melhor os aceitarmos também e melhor a nossa sociedade, que é uma sociedade de certo modo chegada, neste caso, poder integrar o melhor possível todas as etnias e raças, se pudermos dizer assim, já não se usa muito, mas poderá ser também uma forma de conhecer um pouco de todas as atividades que eles tiveram e os locais por onde se distribuíram nesta cidade de Lisboa. Estamos no Palácio Pimenta, no Museu da Cidade. É um local histórico, com muita natureza à volta, e tivemos a honra de poder apresentar este roteiro histórico de uma cidade africana, precisamente neste espaço, com as pessoas que foi possível aqui juntar, devido às contingências da pandemia, mas penso que tivemos aqui uma assistência atenta para ouvir as palavras do José Lino, da apresentadora, da doutora Cristina, e também da professora Isabel Castro Henriques, para este seu trabalho, um trabalho invulgar, um trabalho de divulgação sobre a presença africana em Lisboa, um trabalho que foi publicado em português e inglês para se conseguir divulgar o máximo possível junto de outros povos também, que não sejam falantes apenas do português. Uma obra com imensas fotografias que falam também por si só dessa imensa presença africana ao longo dos séculos. A presença, as atividades, as profissões que tiveram, as atividades culturais, a forma como se integravam, os locais que habitaram, e como tal eu estou muito feliz por ter participado nesta edição, que é um trabalho fundamental para nos conhecermos todos melhor uns aos outros. Eu gostaria de agradecer especialmente aqui à professora Isabel Castro Henriques, no fundo, o seu conhecimento científico e pessoal de mais de 50 anos de trabalho nesta área, possibilitou esta importante e rara ponte entre a academia e a sociedade civil e a Batutieta, no fundo, que comemora este ano 25 anos de existência. Então, nós sempre tentámos aproximar-nos da academia para fortalecer aquilo que nós fazíamos, para certificar um pouco do trabalho que nós fazíamos e dessa forma poder ser mais profundo o resultado do nosso trabalho e também a aceitação por parte da restante sociedade. Sem isso, sem esta ponte com a academia, estas parcerias estão muito longe de ser suficientes, nada do que temos feito teria sido possível. Continuamos a precisar de agilizar mais ações deste tipo, transversais, estruturais e mais sustentáveis, que nos permitam abordar aqui o tema da diáspora africana em Portugal, que acaba por ser a mais relevante, por ser a mais antiga, aquela que tem mais regularidade, apesar de ser feita por vários tipos de povos africanos, é aquela que teve maior regularidade e que se mantém presente até aos dias de hoje. A associação, quando surgiu em 96, portanto, foi-nos apresentada como um projeto inovador, que iria transmitir autoestima, o conhecimento sobre a cultura africana. Portanto, eu entrei nessa altura como bailarino e portanto, fiquei entusiasmado com essa postura, com essa nova abordagem, portanto, uma visão que não focava-se apenas nos países africanos que falassem português, mas focava-se na diáspora africana nos Estados Unidos, no Brasil, em países vizinhos do Reino do Congo, Guiné-Conakry, entre outros. E essa abordagem foi uma forma de sucesso, uma fórmula de sucesso que, no fundo,
foi iniciada pelo coreógrafo angolano Júlio Leitão, e que consideramos que este livro acaba por ser um reflexo da concretização deste longo caminho, no fundo, de parte da nossa missão, que é de dar a conhecer mais sobre a cultura africana. Terminámos aqui hoje a apresentação do livro, do roteiro da presença africana em Lisboa, neste espaço super agradável, aqui no meio da natureza, no Museu da Cidade de Lisboa, a quem desde já devemos agradecer, e agradecer também a todos os parceiros que possibilitaram que fosse possível colocarmos este livro no mercado, acessível a toda a gente. É um livro que eu acho que é muito importante a nível escolar, como referi há pouco, para podermos todos ensinar aqui às nossas crianças novas histórias, novos heróis, novas heroínas, para aprendermos com essas pessoas, com esses eventos passados, que é para não repetirmos os mesmos erros que fizemos no passado em termos de sociedade e podermos trabalhar para um futuro melhor. Este roteiro é composto por 4 circuitos, cada um deles composto por vários percursos: Lisboa Ribeirinha, Lisboa das Colinas e dos Cotidianos Populares, o bairro do Mocambo, invenção luso-africana, da Lisboa colonial à Lisboa da liberdade. Portanto, tem todo um trabalho gráfico, de ilustração, com fotografia, com texto, com diferentes fontes, para que alguém que queira conhecer a cidade de Lisboa através deste olhar possa percorrer com facilidade. Num trabalho de composição e de costura, este roteiro mobiliza gravuras, pinturas, azulejos, cerâmica, topomínia, documentos escritos, procurando recuperar um sentido para uma história impossível, uma história fragmentada. E, portanto, é sempre preciso este trabalho de como é que se compõe, não é? Como é que se cria uma narrativa que, de preferência, não repita ela própria as relações de poder que estiveram na base da sua construção, e essa é uma atenção que a Isabel procura ter. Com este roteiro mapeamos a presença negra e, diria eu, até melhor, mapearíamos a relação de Portugal com a população negra que cá e lá escravizou e colonizou. Escrito numa linguagem acessível, agradável, este roteiro é uma forma bem conseguida da divulgação científica junto de um público generalizado, falando de português ou não, há a versão em inglês, e esse também é um esforço importante, não é? Sobretudo no espaço académico, no qual a Isabel trabalha, no qual eu também trabalho, muitas vezes estes trânsitos com um público mais geral, com outro tipo de formato de publicação, não é assim tão fácil como por vezes se possa imaginar, e portanto é preciso alguma coragem, é preciso alguma ousadia para fazê-lo, e portanto parabenizá-la por esse esforço que não é de agora, que não é só deste roteiro, que é um percurso que tem vindo a fazer. Tivemos aqui na apresentação do roteiro de uma Lisboa africana, produzido pela Isabel Castro Henriques, com o apoio da Batotaieto e outras instituições. E este é um passo importante e, como qualquer passo, seguem-se outros, onde esta história precisa de continuar a ser desocultada e a ser contada por vozes negras, de académicos e de académicas afrodescendentes que vão chegando às nossas universidades e que terão, como é claro, uma narrativa diferente sobre esta Lisboa negra. Qual é a ideia central que está por trás deste estudo? Ou dito de outra maneira, o que pretendo eu dar a conhecer com este livro? A ideia central é simplesmente dar visibilidade histórica à presença africana em Lisboa, cidade que naturalmente é de todos aqueles que nela vivem e trabalham, e dar a conhecer, marcando de forma simbólica essa presença na cidade de Lisboa. Trata-se, como já foi dito, de uma presença secular de muitos séculos, de uma presença massiva, sobretudo de escravos até ao século XIX, aos princípios do século XIX, uma presença desde o século XV, de uma presença constante, continuada no tempo, e da presença mais significativa de comunidades estrangeiras no nosso país,
e em Lisboa em particular, não só do ponto de vista numérico, mas também da sua intervenção social, cultural e económica na vida portuguesa e na vida da cidade de Lisboa. Foi apoiado pela Câmara Municipal de Lisboa e que foi, como aliás o José Lino disse, um projeto da Associação Batotoiete de Portugal, e ainda um projeto muito interessante para o qual eu chamo aqui a atenção e sobre o qual o José Lino falou, que está aliás documentado no livro, na parte final do livro, que é um projeto de placas de pedra gravadas, que já estão acabadas, gravadas com textos que eu tive a honra de fazer e que dizem respeito aos vários sítios, a 20 lugares da cidade de Lisboa, que falam precisamente da presença dos africanos, valorizando essa presença e dando a conhecer as intervenções africanas nessas diferentes zonas da cidade de Lisboa. Ele termina com memórias e estudos, termina também com uma indicação tão exaustiva quanto possível de museus, de coleções, de bibliotecas, onde foi possível encontrar elementos para a construção deste livro e onde podem também todos encontrar mais elementos fundamentais para prosseguir esta primeira investigação, que é apenas o ponto de partida para outros trabalhos futuros, e termina naturalmente com uma bibliografia, como qualquer trabalho deve terminar. E dito isto, muito obrigada pela vossa atenção e desculpem se demoramos tempo. Tratou-se do lançamento do meu último livro, O Roteiro Histórico de uma Lisboa Africana. Eu penso que esta sessão de lançamento foi importante porque permitiu, por um lado, através das palavras da Cristina Roldão, que fez a apresentação do livro, e depois também, penso eu, através de uma explicação que eu procurei dar do livro, permitiu que, digamos, traçar um percurso da história da cidade de Lisboa, de uma história africana da cidade de Lisboa, que é fundamental não só para a própria cidade, visto que faz parte da sua história, como também para todos os africanos que viveram, mas que vivem hoje em dia ainda na cidade e que podem efetivamente conhecer os lugares de memória, os seus lugares onde os seus antepassados viveram, trabalharam, passaram, digamos assim, os seus cotidianos, conhecer esses lugares africanos na cidade e, sobretudo, valorizados esses lugares através, necessariamente, de uma visão que faz dos africanos plenos cidadãos da cidade de Lisboa.